para falar do amor de Deus, palavra que salva, que cura, que liberta. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. A palavra de Deus nós vamos estar meditando a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças damos ao Senhor pelas bênçãos, pelas maravilhas. A palavra de Deus, que Deus continue te abençoando, te guardando. Vamos meditar no livro de Esdras, onde fala: o arrependimento resulta em separação. Então nós entendemos que nós precisamos nos arrepender. A palavra de Deus diz assim: orando Esdras, confessando, chorando e prostrando-se da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma multidão muito grande de Israel, de homens e mulheres e crianças, e o povo chorava com grande pranto. Então aqui nós entendemos que ao tomar a frente, Esdras animou o povo ao arrependimento também. Então o povo precisa se arrepender dos seus pecados. O livro continua dizendo: então respondeu Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós transgredimos contra o nosso Deus, pois tomamos mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas há ainda esperança para Israel no tocante a isto. Então nós entendemos aqui que o pecado, se o pecado estiver presente, sem falta, o Espírito Santo o revelará. Às vezes as pessoas elas pecam consciente e também inconsciente, mas o Espírito Santo vai mostrar para a pessoa. No versículo 3 diz aqui: agora, pois, façamos pacto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os nascidos delas, no caso aqui as crianças, segundo o conselho do Senhor, e dos que temem o mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Então aqui no versículo 3 nós entendemos que o pacto proposto era sobre o problema das esposas pagãs, e possivelmente, além disso, também dos maridos pagãos, e também as crianças nascidas dessas uniões ilegais, conforme está no versículo 9 e 12. O versículo 4 diz: te levanta, pois, porque a ti pertence esse assunto, aqui no caso a Esdras, e nós estaremos contigo. Te esforça e faça a obra. Então os príncipes de Israel, eles declararam a Esdras que ele tem que tomar a decisão deste assunto, mesmo tão desagradável como era. Aí o versículo 5 vem dizendo: então se levantou Esdras e ajuramentou aos príncipes dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que seria feito conforme a isto, e eles juraram. Então aqui todo Israel teria que atuar no assunto conforme Secanias lhe havia recomendado e despedir as esposas estrangeiras. O versículo 6 diz: e levantou-se então Esdras de diante da casa de Deus,
E se foi à câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e quando chegou lá, não comeu pão nem bebeu água, porque se entristeceu sobre a transgressão do exílio. Então, aqui no versículo 6, o pecado maior era o resultado dos esforços de Satanás, não é? Para, através de matrimônios mistos, destruir a linhagem, né, sanguínea sagrada pela qual o Messias viria. Então, isso aqui é a explicação do versículo 6. Agora o versículo 7. E fizeram passar pregão por todo o Judá e por Jerusalém, a todos os filhos do cativeiro, que se ajuntassem em Jerusalém. Então, aqui no versículo 7, Esdras e os outros tinham procurado enormemente, no caso aqui, ao Senhor, nosso Deus. Agora porão em ação as suas orações, né? Convocaram uma assembleia para todos em Judá e em Jerusalém. Então, todos foram convocados para a oração. Aí o versículo 8 diz: e que o que não viesse dentro de 3 dias, conforme o acordo dos príncipes e dos anciões, perdesse todos os seus bens, e seria ele afastado da companhia do seu cativeiro. Então, aqui no versículo 8, nós entendemos que o mandato era firme e irreversível, né? Todos os homens de corpo são teriam que vir a Jerusalém, independente de onde eles viviam ali em Judá. Então, foi a convocação feita, eles teriam que comparecer. No versículo 9, a palavra de Deus diz assim: assim todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém, dentro de 3 dias, aos 20 do mês, o qual era o 9º mês, e assentou todo o povo na praça da casa de Deus, tremendo por motivo daquele assunto e por causa das fortes chuvas. Então, aqui no versículo 9, eles reuniram-se no mês de Quisleu, não é? O que corresponde ao nosso mês de dezembro. O versículo 10. E se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, portanto tomaste para vós mulheres estranhas, acrescentando assim o pecado sobre Israel. Então, aqui no versículo 10, a frase acrescentando assim o pecado sobre Israel, refere-se ao fato de que Israel não deve seguir outra vez por um caminho estranho, não é? Os últimos 70 anos de sofrimento, de escravidão, né, deve servir como uma suficiente advertência. Não se deve menosprezar a palavra de Deus, né, os mandamentos de Deus. Aí o versículo 11 diz assim: agora, pois, confessai ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e vos aparteis dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. Aí, o versículo 11, a gente entende que este pecado tinha que ser confessado diante do Senhor. O versículo 12 diz assim: e respondeu todo aquele povo e disseram em alta voz: assim se faça conforme as tuas palavras faremos. O versículo 13: mas o povo é muito e o tempo muito chuvoso, e não podemos estar aqui fora, e nem a obra é de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que prevaricaram neste assunto. Estejam agora os nossos príncipes sobre os de toda a congregação e de todos aqueles que em nossas cidades tiveram tomado mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e como eles, os anciões de cada cidade, e os juízos delas, até que separemos de nós o furor da ira do nosso Deus sobre isto. Então, aqui no versículo 14, nós entendemos que cada casa tinha que ser examinado, né? Cada caso, então, individualmente, porque era muita gente. Então, em alguns casos, se as esposas estrangeiras poderiam ter se transformadas em partidárias, não é? E os seus meninos puderam ser circuncidados e, portanto, aceitos na congregação, o que lhes daria o direito de ficar. E isso incluiria as mães também.
Aí o versículo 15 diz assim: e se opuserem sobre este assunto somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeias, filho de Tikvá, e Mesulão, e Sebatai, o levita, ajudaram-lhes. Então aqui no versículo 15, em outras palavras, eles estavam contrariados a respeito deste convênio. Aí o versículo 16 diz assim: e fizeram assim os que voltaram do exílio, e foram apontados Esdras, os sacerdotes, e os homens chefes das famílias na casa de seus pais. Todos eles, pelos seus nomes, assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem sobre este assunto. Então, o entendimento do versículo 16, o povo, apesar da oposição de Jonas e Jezeias, eles consentiram aqui a decisão do Esdras, não é? E se comportaram de acordo. Aí o versículo 17 diz assim: e acabaram de tratar o assunto com todos aqueles que tinham tomado mulheres estrangeiras. Então, no primeiro dia do primeiro mês, no caso aqui, né, requereu cerca de 3 meses para fazer isso. Então está aqui uma parte da explicação do capítulo 10 do livro de Esdras, né, que foi escrito 457 a.C. Então essa explicação fala aqui do arrependimento que resulta em separação do pecado, né? E nós lemos do versículo 1 até o versículo